Este que vos fala é o apóstolo Dr. Rodrigues de Alvarenga, presidente da Organização das Igrejas do Povo de Deus. Venho hoje fazer um alerta muito sério para o povo de Deus em geral, para ficar atento e não permitir que pessoas que se dizem ser de Deus venham te enganar. Porque é certo que em todas as gerações sempre tiveram aqueles que diziam ser de Deus, enganou muita gente. E a Bíblia fala que aqueles que pregam a palavra de Deus, distorcendo ela, ele vai para a perdição e vai levar todos os seus seguidores também para a perdição eterna. Veja que todas as vezes, quando o ser humano, na sua maioria, peca, Deus fica indignado. Como aconteceu agora em 2020. Olha que esta praga que foi lançada, chamada Covid no mundo, isso é por causa do pecado da humanidade. E quando Deus permite que isto venha, como isso se faz? Deus afasta a sua proteção e o diabo vem e lança a sua maldição. E Deus permite isto para ver se o povo acorda e se converte e volta para o seu Criador. E isto aconteceu também em diversas vezes, mas citamos aqui o exemplo da época de Moisés. Grande homem de Deus. Mas muitos ali que se diziam ser de Deus, convenceram a outros a abrir a boca, usar das suas línguas para murmurarem contra Deus e contra Moisés. Deus, ao escutar aquilo, Deus ficou indignado e afastou o seu poder, a sua proteção daquela gente, e Satanás entrou uma maldição através de serpente na vida daquela gente. E as serpentes começaram a picar aquele povo e matou muita gente naquela época. Foi aí que alguns se acordaram, despertaram e vieram correndo até Moisés e disseram: Moisés, ora por nós, porque nós erramos. Nós murmuramos contra Deus e contra ti. Moisés fala com Deus. Deus vem e apresenta uma solução para Moisés e diz: Moisés, corre, fabrica uma imagem de uma serpente e coloca numa haste de madeira. Quando o povo for picado pela serpente, aquele veneno, aquela maldição que estará dentro do corpo da pessoa, aquela dor, aquele veneno, aquela maldição, vai sair de dentro do corpo delas e vai sair e voltar para a sua origem, que é o próprio Satanás. E é sabido pela Bíblia que desde o tempo do Jardim do Éden, quando o primeiro homem caiu no pecado, ali estava Satanás, na imagem de uma serpente. A Bíblia nos mostra que a serpente é o retrato do próprio diabo. Então veja, Moisés faz aquela serpente, aquela de metal, coloca na haste. O povo, quando era picado, olhava para ela e era curado imediatamente. O mal cessou. Ao invés do povo se arrepender, pelo contrário, o povo se agravou ainda mais o pecado. Assim como tem acontecido no Brasil. Muitas autoridades que eram para se converter por causa deste mal que veio, eles usaram deste mal para se corromper, para praticar a corrupção, para fechar a igreja, quebrar a economia do país, para fechar até a igreja, numa clara perseguição ao povo cristão. Voltando ao tempo de Moisés. Olha, que quando aquela praga cessou, era para aquele povo se arrepender. E isto está escrito, essa passagem, no livro de Números, capítulo 21, do versículo 5 ao 9. Pediria para você, confere na sua Bíblia. Quando Deus mandou Moisés fazer aquela serpente. Mas esta serpente, ela serviu, ao invés daquele povo pegar aquela serpente e destruir, ela serviu para o povo remontar mais e mais o pecado. E de geração a geração. Porque eles deram um nome para aquela imagem, dizendo que era santa, ou a deusa Neustã, e eles passaram a servir, a cultuar, a adorar aquela imagem. Anos a fio. Depois de muitos anos após, foi quando Deus levanta um moço por nome de rei Ezequias. E o rei Ezequias era um moço fiel a Deus. E Deus ordena, inspira Ezequias para destruir aquela imagem que aqueles líderes levaram multidões de pessoas, anos a fio, a cometer pecados terríveis perante Deus e levar aquela gente à perdição. Através daquela imagem, vem Ezequias e destrói aquela imagem que eles diziam que era santa, a deusa Neustã. E essa passagem, aonde o Ezequias destruiu a imagem, está registrado no livro de 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 3 ao 4. E veja como que o ser humano usa
da maldade ou do engano, uns de propósito, outros por deturpação espiritual, e leva multidões ao erro. Até hoje, quando se fala para alguém, para alguns, e diz assim: olha, por que nós fabricamos ou por que nós temos imagem? Eles logo respondem: mas Deus mandou Moisés fazer imagem. Nós fazemos porque Deus mandou. Espera aí. Deus mandou fazer a imagem para resolver uma maldição da época. Em nenhum momento a Bíblia manda, Deus mandou, que o ser humano viesse adorar aquela imagem. Haja vista que depois de muitos anos, o Ezequias veio e destruiu aquela imagem que representava o diabo. Mas aí eles ainda usam outro argumento. Não, mas Deus também mandou fazer querubins, que representa anjos, e colocou na arca. Mas, em nenhum momento, Deus mandou adorar, cultuar ou servir os querubins. Até porque a Bíblia proíbe servir os anjos. Então veja, por que Deus fez os querubins? Apenas para enfeite da arca. Mas outros vêm e ainda argumentam assim: não, mas Salomão também. Deus mandou Salomão fabricar imagens de boi, de leão e fazer um mar lá no templo. Aí se pergunta, tem alguma passagem na Bíblia que Deus mandou adorar aquela imagem do boi, a imagem do leão, ou adorar o mar? Não, amigo. Deus em nenhum momento. Deus não mandou fazer imagem para adorar, para servir, para cultuar a imagem da serpente, que era de Satanás, nem os querubins, que são a imagem dos anjos, nem do boi, nem do leão e nem do mar. Tudo isso Deus fez, o querubim para enfeitar a arca. Mandou Salomão fazer o boi, o leão e o mar para enfeitar o templo, a título de enfeite, como até hoje. Nós colocamos flores, colocamos diversas coisas para enfeitar o altar, para enfeitar o templo, não a título de cultuar. Então veja como é que o ser humano deturpa a palavra de Deus, e o pior, ele é enganado, eles são enganados e levam multidões de pessoas a uma deturpação, a um engano. Então fica aqui um alerta para o povo de Deus em geral. Preste atenção. Escutou o ensinamento? Corre à Bíblia e pede o Espírito Santo para dar discernimento para você, entendimento do que significa aquilo. Veja que absurdo dizer que podemos ter imagem porque Deus mandou Moisés fazer uma imagem de uma serpente. Olha, Deus não mandou ninguém adorar aquela imagem que representava o diabo. Deus, o próprio Deus, ele não é contraditório. Ele disse que não era para fazer imagem do que está na terra, do que está no céu, no mar. Mas ele mandou fazer imagem do mar. Gente, ele mandou fazer imagem a título de enfeite. O mar é bonito, o boi é bonito, o leão é bonito. Ele mandou fazer, e a imagem do próprio querubim que está no céu. Ele não ia contradizer ele próprio, ele dizer não faça e depois ele mandar fazer. Ele diz não faça no sentido de adorar. Pode fazer uma imagem qualquer, de qualquer ser humano, um retrato de qualquer ser humano, porque se fosse assim, seria proibido tirar o retrato de um pai, de um avô, de um parente? Não, e manter o retrato dentro de casa, não é. Mas quando você tem um retrato, não é no sentido de venerar, de cultuar, de adorar ou de servir. É apenas um retrato de lembrança. Então, também da mesma feita, Deus mandou fazer os retratos e colocar no templo de anjo, de boi, de leão e do mar. Não para adorar, não para cultuar, não para servir, mas no sentido de enfeitar. Então, quando essa gente vem com esses argumentos, está torcendo a palavra de Deus e pior, fazendo que multidões de pessoas sejam enganadas como foram enganadas no tempo de Moisés. Que aquela serpente logo era para ser destruída, mas levou ao povo a um engano onde diversas gerações continuaram servindo e adorando aquela imagem. Deus mandou Moisés fazer, então vamos adorar. Não, Deus não mandou fazer. Deus não mandou adorar aquilo que representava o diabo. Veja, mas nós queremos aqui orar para Deus abençoar os nossos irmãos, para que nós venhamos abençoar, meu Deus. Nós queremos no teu nome abençoar esta gente. Ô Pai, unimos a nossa fé com todos aqueles que nos escutam. Pai, pedimos ao Senhor para perdoar a mim, perdoar este filho, esta filha que nos escuta, porque todos nós somos seres falhos. É verdade. Senhor, mas nós somos seres falhos e pedimos ao Senhor perdão e lutamos para nós acertarmos. Mas tem tanta gente, meu Pai.
Tanta gente que por falta de respeito, de temor a Deus, eles erram e faz com que, de propósito, que multidões de outros mais venham cometer os mesmos erros. Senhor, então abre os olhos dos nossos irmãos, dessa irmã, desse irmão que nos escuta, Pai, e dai a eles o discernimento espiritual para eles entenderem, meu Deus, a Tua palavra. Entender, meu Deus, as coisas da maneira clara do Senhor, e que essa gente que dizem ser de Deus e que tem sido instrumentos do mal para distorcer a Tua palavra e levar ensinamentos distorcidos para multidões, porque o objetivo do diabo é fazer com que as pessoas tem entendimento errado e trilha no caminho errado para que venha cair no abismo da perdição junto com essa gente que se dizem ser de Deus. Então, meu Deus, abençoa a este filho, a esta filha, trazendo a luz na fé, no entendimento, trazendo discernimento, trazendo saúde no físico, na mente, no espírito e na fé dessa gente. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para que muitos outros venham conhecer essas verdades inseridas na Bíblia Sagrada.